Alfabetização científica, uma revisão bibliográfica, traz aqui um estudo do currículo de ciências, a importância da alfabetização científica, traz também que ao longo do tempo esse termo foi sendo modificado, que ele possui diversos significados dependendo do contexto onde ele é colocado e traz aqui alguns apontamentos importantes. Ele nos apresenta o conceito onde fala que o objetivo seria da alfabetização científica a promoção de capacidade e competências entre os educandos capazes de permitir-lhes a participação nos processos de decisões do dia a dia. O objetivo desse ensino de ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diversas esferas de sua vida. Então, traz aqui também outros nomes que são utilizados para a alfabetização científica, que é enculturação científica, letramento científico. Mas trazendo aqui esse termo que os autores decidiram utilizar, eles fazem uma abreviação, usam como AC, alfabetização científica, e falam que os alunos precisam sair da escola sabendo como a ciência interfere na sua própria vida. Então, não é necessário que o aluno ele saia cientista da escola, mas é necessário que ele compreenda como a ciência e os avanços tecnológicos trazem modificações para a sua própria vida. Em 1620, o filósofo francês Francis Bacon, que é o primeiro aqui da foto, alegava a necessidade de fazer com que as pessoas fossem preparadas intelectualmente para o bom uso de suas faculdades intelectuais, o que, segundo ele, se dá por meio de conhecimentos sobre as ciências. Hurd também faz menção a Thomas Jefferson, o autor desse texto aqui, que é Hurd, faz essa menção a Thomas Jefferson, que foi o vice-presidente dos Estados Unidos da América, ali em 1798, que reivindica que as ciências sejam ensinadas nas escolas, qualquer que seja o nível de ensino oferecido, desde então a educação infantil até o ensino médio e universitário. Então, aqui nós temos esse contexto histórico que é bastante importante, que é um marco mesmo do ensino das ciências e da discussão sobre o ensino das ciências e a sua importância. Então, independente de o aluno ter interesse em se formar como cientista, é importante que a ciência seja divulgada e estudada na escola, as ciências e as inovações tecnológicas. Então é importante que o aluno ele compreenda como a ciência ela interfere na própria vida, como as inovações tecnológicas elas são importantes num determinado momento da história, como por exemplo, a invenção do telefone. Hoje as pessoas usam o celular, mas no momento em que o telefone foi inventado, era algo muito importante naquela época, porque trazia a resposta para um problema daquela época. A invenção do papel. Hoje o papel ele entra em desuso, porque as pessoas hoje leem livros pelo computador, pelo celular, tablet, mas quando o papel foi inventado, foi algo totalmente inovador. Então, entender como a ciência influencia na própria vida é o objetivo do ensino das ciências na escola. Então, esses dois aqui, essas duas figuras importantes, o filósofo Francis Bacon e o presidente, vice-presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, já falavam como era importante essa ciência ser ensinada para todos. E aqui também nós temos uma coisa importante, que é a distinção entre fazer ciência e usar ciência. Não é necessário que a população em geral saiba fazer pesquisa científica, mas deve saber como novos conhecimentos produzidos pelos cientistas podem trazer avanços e consequências para a sua vida e sociedade.
A alfabetização científica é o conhecimento que devemos possuir para entender os resultados divulgados pela ciência, conhecer fatos, conceitos, teorias científicas, história e a filosofia das ciências. Nós temos aí a experiência da Covid-19, onde, com a invenção ali, com o desenvolvimento da vacina, nós conseguimos ter qualidade de vida e poder sair de casa sem se contaminar e correr o risco de morrer pelo vírus ali da Covid-19. Então, isso é uma questão ali do movimento científico influenciando nas nossas vidas. Mas nós temos também, é claro, outras manifestações da ciência que influenciam as nossas vidas de uma maneira mais simples. Então é importante que esse aluno ele saia da escola compreendendo como a ciência é importante para a sua própria vida. Desemaranhando a ideia de alfabetização científica. O texto apresenta para nós aqui três dimensões para a alfabetização científica. A primeira, o entendimento da natureza da ciência, a compreensão de termos e conceitos chaves das ciências e o entendimento dos impactos das ciências e suas tecnologias. Três extensões para a alfabetização científica. A primeira, cultural, que é a cultura científica, a segunda, funcional, quando a pessoa soubesse sobre os conceitos e ideias científicas e utilizasse-os de maneira adequada para se comunicar, ler e construir novos significados, e a terceira, que é a verdadeira, quando a pessoa entendesse como uma investigação científica se passa e esboçasse apreço pela natureza da ciência. O autor Bibi fala sobre dimensões da alfabetização científica, e essas dimensões são funcional, onde os estudantes saibam ler e escrever textos em que o vocabulário das ciências é usado, conceitual e procedimental, quando percebam as relações existentes entre as informações e os experimentos adquiridos e desenvolvidos por uma comunidade e o estabelecimento de ideias conceituais, possuam conhecimento sobre os processos e ações que fazem das ciências um modo peculiar de se construir conhecimento sobre o mundo, e a multidimensional, onde existe a necessidade de que os estudantes conheçam o vocabulário das ciências e saibam utilizá-lo de maneira adequada, compreendam como a ciência constrói conhecimento dos fenômenos naturais e também as tecnologias aplicadas em sua vida. Alfabetizado cientificamente. O que é, quem é, quais as habilidades. Aqui os autores falam que ler e escrever são habilidades fundamentais para a alfabetização científica, citando Norris e Phillips, que falam que o fato de que um texto escrito, para ser compreendido, é interpretado pelo leitor dentro dos limites de inteligibilidade. Então, um texto científico, ele precisa ser escrito. Então, para que o aluno venha a acessar a ciência, ele precisa ter as habilidades fundamentais de ler e escrever. E fala aqui que uma pessoa alfabetizada, científica e tecnologicamente, utiliza os conceitos científicos e é capaz de integrar valores e saber fazer por tomar decisões responsáveis no dia a dia. A sociedade exerce controle sobre as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias refletem a sociedade. Então, os autores aqui falam que a sociedade ela tem o domínio sobre as ciências e tecnologias, assim como aquilo que é produzido no campo das ciências e tecnologias são um reflexo da necessidade da sociedade. Então, nós vemos aí muitas vezes tecnologias sendo aplicadas à estética, por exemplo, Botox. Botox ele foi criado
para trazer ali um relaxamento muscular para pessoas com deficiências ou com alguma doença que tivessem ali um enrijecimento dos músculos. Mas isso foi sendo modificado e chegaram até o momento de utilizar o Botox para rejuvenescimento. Então, isso é um reflexo da nossa sociedade no campo da ciência e tecnologia. Então, as criações científicas hoje, elas são voltadas para atender à demanda social também. Fala que os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar humano e o futuro do planeta. Então, o bem-estar humano é o quê? É ser bonito, é a estética, é se alimentar bem. Nós vemos muitos estudos hoje referente à nutrição e falando sobre o futuro do planeta, por exemplo. Nós vemos que todos os dias, todo tempo, nós recebemos informações de que o planeta não vai bem, de que os fatores ambientais estão sendo comprometidos pelo acúmulo do lixo, aquecimento global, altas temperaturas, modificação do clima de forma inesperada, como nunca se viu. Então, essas informações são do campo das ciências e das tecnologias, mas nada é feito, nada muda. Por quê? Porque a sociedade não se preocupa com isso. Então, o autor apresenta aqui para nós esse contraponto também. Conclusão: existe uma pluralidade semântica no termo de alfabetização científica que é modificada dependendo da sua sociedade e também do tempo em que ela é aplicada. O objetivo, o início do processo de alfabetização científica entre os alunos do ensino fundamental. Então, o objetivo desse trabalho é trazer aí o início do processo de alfabetização científica na educação básica, mais propriamente no ensino fundamental. Os eixos estruturantes da alfabetização científica são três, que é a compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. O que seria isso? Concerne na possibilidade de trabalhar com os alunos a construção de conhecimentos científicos necessários para que seja possível a eles aplicá-los em situações diversas e de modo apropriado em seu dia a dia. O segundo eixo é a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. São os conhecimentos em constante transformações, por meio de processo de aquisição e análise de dados, síntese e decodificação de resultados que originam os saberes. O terceiro eixo é o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, e trata-se da identificação do entrelaçamento entre estas esferas e, portanto, da consideração de que a solução imediata para um problema em uma destas áreas pode representar mais tarde o aparecimento de um outro problema associado. As propostas didáticas que surgirem respeitando esses três eixos devem ser capazes de promover o início da alfabetização científica, pois terão criado oportunidades para trabalhar problemas envolvendo a sociedade e o ambiente, discutindo concomitantemente os fenômenos do mundo natural associados à construção do entendimento sobre esses fenômenos e os empreendimentos gerados a partir de tal conhecimento. Então, aqui termina o resumo dessa obra, né, Alfabetização Científica. São apenas 19 páginas, é uma obra muito bacana, vale a pena ler na íntegra, porque fala mesmo do ensino de ciências na escola e como ele é importante para os alunos. Saceron e Carvalho, 2011, apontam a alfabetização científica como um dos objetivos centrais do ensino de ciências em toda a formação básica. As autoras fazem uma síntese de habilidades necessárias para a classificação de uma pessoa como alfabetizada cientificamente.
Dentre essas habilidades, Saceron e Carvalho, 2011, apontam: a. O reconhecimento de que a utilidade das ciências é limitada. B. A compreensão de que as ciências não dependem de questões sociohistóricas. C. A defesa do não controle do uso dos conhecimentos científicos. D. A busca ativa por uma série de conhecimentos particulares. E. A distinção entre os resultados científicos e a opinião pessoal. Resposta correta E. A distinção entre os resultados científicos e a opinião pessoal. De acordo com Saceron e Carvalho, 2011, as propostas didáticas que surgirem respeitando os três eixos estruturantes da alfabetização científica devem ser capazes de promover o início da alfabetização científica, sendo que é necessário considerar esses eixos no momento do planejamento de aulas. As autoras afirmam que o terceiro eixo estruturante da alfabetização científica a. É a valorização na escola de datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente, como o Dia da Árvore, Festa da Primavera e Dia do Índio. B. Adota a implementação de lanche saudável e o consumo estrito de alimentos naturais na escola, suprimindo frituras, alimentos embutidos e refrigerantes. C. Determina a adoção de uso pleno de livros didáticos consumíveis ou apostilas de ciências, desde o primeiro ano do ensino fundamental. D. Ordena a oferta no contraturno escolar de projetos relacionados ao meio ambiente, como horta, coleta seletiva, arte com sucatas e alimentação saudável. E compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Resposta correta E. Compreende o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Segundo a pesquisadora Lúcia Helena Saceron, o conceito de alfabetização científica deriva do termo inglês scientific literacy, utilizado primeiramente por Paul Hurt em 1958, o qual defende que as aulas de ciências devem ensinar o que está no cotidiano dos alunos. Para ela, o termo designa o objetivo do ensino de ciências a. Almejar a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas diferentes esferas de suas vidas. B. Preconizar o aprendizado por meio do uso dos livros didáticos existentes, pois seus autores lançam ideias inovadoras, quer na exposição interativa dos conteúdos, quer nas sugestões para a realização das experiências de laboratório que conduzam à compreensão das leis e conceitos físicos. C. Propor uma introdução histórica das ciências da natureza descrita nos mais diversos meios de comunicação, seguida de uma explanação minuciosa e detalhada da origem dos termos utilizados nas descrições. D. Conduzir os estudantes ao letramento científico por meio do ensino das linguagens e códigos utilizados no trato com os assuntos relativos à ciência em geral e à física em particular. E. A prática científica por meio da investigação proposta pelos professores e descrita nos livros didáticos e nos sistemas apostilados adotados, seja em experiências de laboratório, seja na vida cotidiana.
Resposta correta A. Almejar a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas diferentes esferas de suas vidas.